aqui o que tem para falar sobre agravo interno, embargos de declaração, mas vai ser assim, ó, melhores momentos, tá? Vou até focar mais na agravo interno. Embargo de declaração não tem muito o que falar, além do que os senhores já provavelmente têm conhecimento, não tem muito. Vamos focar só nas novidades, né, no que tem diferente. O agravo interno, ele tem a previsão no artigo 1021, mas muito cuidado. Tem uma previsão escondida do agravo interno lá no 1030, parágrafo 2º. Eu tenho o 1021 e tem o 1030, parágrafo 2º, que costuma ser negligenciado e não pode. É um cabimento específico do agravo interno quando há uma negativa de segmento do recurso para Brasília com base em pronunciamento vinculatório. Você pode provocar a manifestação para o agravo interno do órgão especial do TJ. Bom, mas a previsão geral do agravo interno é no 1021. Nós tivemos uma mudança quanto ao agravo interno, que foi uma ampliação do cabimento do agravo interno. O agravo interno no CPC de 73, ele era cabível de algumas decisões monocráticas do relator. No Código de 73, o agravo interno era cabível de algumas decisões, não eram todas. Era a decisão que negasse segmento, a decisão que desse provimento a recurso do relator. No Código atual, cabe agravo interno de toda e qualquer decisão monocrática. Então não é essa ou aquela em um sentido ou outro. É toda e qualquer decisão monocrática. Por quê? A questão aqui gira em torno da constitucionalidade daquele movimento que nós vimos de otimização da atuação do tribunal. É que eu tenho sempre pontuado com os meus seguidores, com os alunos. A efetividade jurisdicional é a maravilha, é o que todo mundo quer. Mas nós não podemos lutar por um processo que seja célere, a ponto dele durar um dia, né? Então a citação se dá até 8 horas da manhã, contestação até as 10, audiência meio-dia, o juiz vai julgar às 2, recorre até às 4, o tribunal julga até às 6, para conseguir a Brasília até às 10 horas julgar. Seria um processo super célere, o processo mais rápido do mundo. Mas você não vai ter contraditório, você não vai ter uma boa fundamentação. Então nós não devemos nos preocupar só com a justiça rápida, só com a justiça célere. Por isso que a Constituição faz menção a uma duração razoável do processo. Por que duração razoável? Por que razoabilidade? Porque tem que ter uma proporcionalidade entre a celeridade de um lado e as outras garantias fundamentais do processo que nós levamos séculos para conquistar. E aí por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque a finalidade do relator julgar monocraticamente é maravilhosa, para fins de efetividade. Mas nós não podemos esquecer que isto é uma exceção ao juiz natural do julgamento do recurso. Nós falamos aqui diversas vezes que compete ao colegiado julgar o recurso. De modo que deve ser excepcional o julgamento monocrático pelo relator. E nós também falamos disso no encontro passado, como é que o Código atual pretendeu restringir. Porque no Código de 73, o julgamento monocrático pelo relator se dava por um critério subjetivo. Sempre que ele entendesse que tinha jurisprudência consolidada. Né? Tinha relator que entendia que duas decisões de um sentido consolidou a jurisprudência. A lei não estabelecia. Estava muito aberto. Estava por um conceito jurídico determinado. Se os senhores forem ao 932, que nós já analisamos, 932, inciso 4º e 5º, os senhores verão que para o relator julgar sozinho o mérito do recurso, são só algumas hipóteses. Né? IRDR, IAC, RESP, súmula do tribunal, algumas hipóteses mais restritas. E são previstas objetivamente no Código. Ok, mas ele continua podendo decidir monocraticamente. Por que tem um agravo interno? Porque o relator julga monocraticamente. Quando o relator julga sozinho, ele o faz por uma delegação de competência. Ele atua sozinho em nome do colegiado. Delegação de competência.
Isso só é constitucional, tem decisão do STF nesse sentido. Isto somente é constitucional, o relator decidir sozinho, a singularidade excepcionalizando a coletividade, a colegialidade. Isto só é constitucional se houver um instrumento que devolva ao colegiado. Aí vão dizer assim, então não adianta nada, né? Que toda decisão monocrática do relator, você só perde um tempo a mais para ir para o colegiado. Deixa de ser verdade. Mas pelo menos o sistema vai tornando cada vez mais difícil a parte recorrer por recorrer. E aí é nesse sentido que é importante analisarmos um requisito específico do agravo interno. Na verdade, é um requisito que é de todo recurso. Mas nos outros recursos, ele é um pouco negligenciado. Eu falei com vocês aqui. Ele está escondidinho lá no inciso 3º do artigo 932, que é o ônus da impugnação especificada. Quando a parte recorre, ela tem que impugnar a decisão recorrida. E era muito comum do agravo interno repetir a apelação, por exemplo. Então vem a apelação. O relator julga sozinho. O que a apelação impugnou? A sentença. Ou a decisão interlocutória, como nós já vimos. O relator julgou sozinho, porque ele achou que se encaixava nas hipóteses lá dos incisos 4º e 5º do 932. Aí a parte quer recorrer. Cabe agravo interno. O que ela fazia no agravo interno? Repetir a apelação. Isso é um equívoco. Porque a decisão impugnada do agravo interno é a decisão monocrática. Então, se no seu agravo interno você não impugnar os argumentos do relator, a consequência é a inadmissibilidade. Isso é um requisito específico do agravo interno que está previsto no artigo 1021, no seu parágrafo 1º. É a impugnação especificada dos argumentos do relator. 1021, parágrafo 1º. Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Ok? E veja, aqui o código foi até inovador, porque ele estabeleceu um ônus específico para o recorrente, mas ele, em contrapartida, fixou esse mesmo ônus para o julgador. Porque, veja, apelação, que sessão de julgamento pelo colegiado. Nós vimos que a possibilidade do relator julgar sozinho é uma abreviação procedimental, né? Então aqui o relator julgou sozinho, monocraticamente. Você interpõe um agravo para devolver ao colegiado, que é o juízo natural, previamente estabelecido como competente para julgar. Esse aqui atua por delegação de competência. O que vai acontecer? Você interpõe um agravo interno perante o próprio relator. E ele, relator, vai fazer o relatório, como nós vimos, né? Está no nome. Ele vai receber o seu agravo interno e vai fazer um relatório de tudo que passou e vai levar o seu voto para o julgamento colegiado. Ao fazer isso, o relator também não pode repetir a decisão monocrática do recurso anterior. Se você, recorrente, teve que impugnar especificadamente os argumentos dele, ele tem que, no voto dele, ou admitir o seu acerto, ou fundamentar o porquê que seus argumentos novos estão equivocados. Isso está previsto, isso é inovador, no parágrafo 3º. O parágrafo 2º diz lá que vai intimar o agravado em 15 dias, tal. Nada demais, não tem novidade. Aqui o parágrafo 3º do 1021. É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. Ou seja, o código trouxe um ônus específico ao julgador. Ele tem que enfrentar. Já estava previsto no 489, parágrafo 1º, né? O 489, parágrafo 1º, diz que anula qualquer decisão judicial que não enfrentar os argumentos. Para julgar improcedente, tem que enfrentar todos os seus argumentos. Mas para deixar isso mais claro aqui ainda, e para mostrar como é que o legislador, ele sustentou a premissa do código num contraditório argumentativo, num contraditório participativo,
ele impôs esse ônus ao relator de externar o porquê que ele está refutando os argumentos do agravante. Tá? Ah, então todo mundo segue, né, professor? Não. Não, lei não muda a cultura jurídica. O que muda somos nós. Nós que estamos aqui um sábado ensolarado, suando para dar essa aula que eu não botei ar-condicionado nesse escritório ainda. Eu sempre acho que em Friburgo não precisa de ar-condicionado. Mas cada vez está se mostrando mais necessário. Nós que estamos aqui, passando e adquirindo conhecimento, nós vamos mudar a cultura, né? Mas aí demora um pouco a pegar. Vanessa está rindo. Ok? E aí, por fim, para finalizar o agravo interno, e como uma medida para se evitar o exercício abusivo do direito de recorrer, o Código estabeleceu multa. Que são os parágrafos 4º e 5º do 1021. 1021, parágrafos 4º e 5º. Resumidamente é o seguinte: o tribunal pode impor uma multa, não vou ler ali para nem ficar muito cansativo, nem perder muito tempo. O tribunal pode impor uma multa de 1 a 5% do valor da causa. Quando? Quando ele reputar que houve um exercício abusivo do direito de recorrer. Quando recorreu por recorrer, quando tem manifestamente um caráter protelatório. Quando ele tem manifestamente caráter de ganhar, que não tem chance nenhuma de êxito. Agora, atenção aqui. Tem que ter caráter protelatório, mas tem que ser reconhecido por decisão unânime do colegiado. Se algum desembargador entender que não é protelatório, não cabe imposição de multa. Né? Não, aquilo me fez pensar, tinha argumento relevante, eu não acho que é protelatório, não. Não cabe multa. Então tem que ser considerado por unanimidade como sendo protelatório. Encaixando nessa característica, o tribunal vai impor multa de 1 a 5%, e essa multa, ela passa a ser, interessante, essa multa passa a ser um requisito específico para os outros recursos. Então o cara tomou na cabeça no julgamento do agravo interno, e além disso o tribunal achou que não tinha era nem beira, não falava lé com cré, manifestamente protelatório, não tinha chance nenhuma de êxito, estava exercendo ali o ius perneandi. O tribunal impôs multa, 5% do valor da causa. Esse camarada que perdeu no tribunal, perdeu no agravo interno, ele pode continuar recorrendo? Pode. Mas para continuar recorrendo, além de preencher todos... Bom, agora vai para Brasília, né? Já foi o julgamento final do tribunal local. Além de preencher todos os requisitos específicos do RESP, por exemplo, ele vai ter também que pagar a multa. Então, a multa, uma vez imposta, ela passa a ser uma condição, um pressuposto específico do recurso subsequente. Parágrafo 5º ali, a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa. Salvo, naturalmente, quem tem JG, o beneficiário de JG, ele tem a isenção de recolher qualquer tipo de custo, inclusive essa. Atenção, a multa imposta ao beneficiário de JG, ela tem a execuibilidade suspensa, né? Não é que ele não deve, ele deve. Mas ele fica com a exigibilidade suspensa ali durante 5 anos. As pessoas devem saber essa questão do benefício. Isso é para quê? Para não tornar o beneficiário da JG uma super parte, que faça o que quiser fazer, que não vai ter multa imposta. O tribunal impõe multa. O litigante temerário, o beneficiário de JG que litiga de má fé, ele sofre multa. Quando ele recorre abusivamente, agravo interno, ele recebe multa. Uma coisa é receber, a outra coisa é ter que desembolsar e soltar o escorpião para pagar. Tem exigibilidade suspensa. Vanessa, então a multa só será aplicada se o recurso for protelatório. Se não for protelatório, mas for julgado improtelatório, não terá multa. É isso. A multa, Vanessa, é para coibir o litigante que não tem argumento nenhum. Se você quer levar para o colegiado, que você perdeu para o relator, um só, mas você vê a viabilidade de ganhar no colegiado. Você tem argumentos sérios, pode recorrer despreocupado. O recurso, e veja, nem basta, Vanessa, que seja protelatório.
tem que ser protelatório para todos os jogadores. No julgamento de uma apelação, protelatório para os 3 desembargadores. Se um deles falar assim, julgo improcedente, rejeito aqui, não dou nego o provimento ao agravo interno e acho que ele é protelatório. Quero aplicar multa. Aí vem o próximo. Nego o provimento ao agravo interno, também acho que ele é protelatório, concordo em aplicar multa. Aí vem o terceiro, que era o antigo vogal, né? Vem o terceiro e fala assim, nego o provimento. Porque se ele dá provimento, aí não tem dúvida nenhuma, né? Nunca vai ser protelatório se for 2-1. Ele nega provimento e fala assim, mas eu não achei protelatório, não. Eu achei que ela, Vanessa, trouxe um argumento sério aqui. Ela até vai perder, porque ela não tem razão. Mas ela me fez refletir. Não tem nada de protelatório. Ela tinha o que brigar aqui. Eu não acho que é protelatório, não. Foi negado o provimento, e 2 disseram que é protelatório e 1 disse que não é. Não tem multa. Porque a multa depende da afirmação à unanimidade do caráter protelatório. Ok, Vanessa? Entendeu isso? Eu também não quero que você se sinta aqui coagida a interpor. A finalidade não é essa. Ou não deveria ser. Né? A finalidade é para o cara que não tem argumento nenhum. O advogado virar para o cara e falar assim, ele vira para o advogado, recorre. Ele fala, cara, tu vai sofrer multa, recorre. Aí tem que multar um cara desse para ver se ele aprende. Né? Só doendo no bolso que aprende. Beleza? Eu falei do beneficiário de JG, mas o dispositivo também faz menção à Fazenda Pública. A Fazenda Pública não recorre multa para interpor os próximos recursos. Não é que ela não sofre a multa, tá, meus amigos? Tanto o beneficiário de JG quanto a Fazenda Pública pode ter a multa imposta. Só que os próximos recursos que eles vão interpor não depende do pagamento da multa, previamente, tá? A Patrícia traz uma contribuição ali. Ela vai se ausentar. Tem problema nenhum, Patrícia, tá? Tudo ótimo, beleza. Eu vou daqui a pouquinho encerrar também, que eu já estou pela conta da firma não aguentando mais. Então tá visto aí o agravo interno. Vamos falar dos embargos de declaração, né? Os embargos de declaração são aquele recurso absolutamente excepcional, sui generis. Eles acarretam exceção a tudo, ou praticamente tudo, que se cogita a respeito de recurso, né? Até por conta disso, cheguei a comentar com os senhores, há quem sustente que não são recursos. O que a doutrina majoritária não admite, pelo simples fato de que a lei trata como recurso. Nós falamos do princípio da taxatividade e vimos que recurso é um instrumento de impugnação que a lei trata como tal. É recurso aquilo que a lei chama de recurso. E a lei chama os embargos de declaração de recurso. Os embargos estão ali previstos entre o artigo 1022 e 1026. Não tem muita novidade. Todos sabem que o recurso tem os embargos têm a finalidade de provocar a integração ou esclarecimento da decisão. Eles não visam a modificação da decisão. Isso pode até acontecer, mas não é a finalidade precípua. A finalidade precípua dos embargos é suprir omissão, contradição, obscuridade. Omissão, contradição ou obscuridade. Tá? Então é o seguinte, o artigo 1022 tem como novidade importante a se falar aqui o parágrafo único. O que tem de novidade, na verdade, são 2 novidades. Tá? O 1022 fala do erro material como instrumento de discussão por embargos de declaração e o parágrafo único, que é uma novidade interessante. Quanto ao erro material, nós sempre falamos o seguinte, que o que justifica os embargos de declaração é a omissão, obscuridade e contradição, como eles diziam. No Código de 2015, tem também a previsão do erro material. Tem que entender isso aqui. O que é o erro material? Erro material é aquele erro que não é da substância do ato. É um aspecto meramente formal. Erro de cálculo ou grafia errada do nome. Exemplo clássico. Meu nome não tem H, é Arthur sem H. Aí eu estou em juízo, o juiz
profere uma decisão e ao escrever meu nome boto H. Isso é um erro meramente material. Não muda nada a compreensão da decisão. Isso é erro material. Sempre se afirmou que o erro material pode ser corrigido pelo juiz a qualquer momento. E essa previsão de que o erro material pode ser corrigido a qualquer momento continua no Código de 2015. Vejam lá o artigo 494. O 494, inciso 1º, já prevê a correção do erro material pelo juiz. É basicamente, o juiz não vai exercer, uma vez proferida a sentença, no Código anterior tinha essa afirmação, o juiz põe fim ao seu ofício jurisdicional e não pode mais proferir nenhuma decisão naquele processo, salvo por embargo de declaração e por erro material. A mesma lógica se aplica no Código atual, porque quem vai rever a decisão do juiz é o tribunal, competência recursal, o juiz no máximo vai julgar os embargos de declaração, porque ele tem mais essa excepcionalidade. Os embargos de declaração têm o efeito devolutivo no próprio juiz. Não gera efeito devolutivo para um outro órgão, mas o efeito devolutivo para o próprio órgão, o julgador. Então, é o próprio juiz que vai julgar os embargos de declaração. Ou por erro material. Mas lá no artigo 1022, ficou incoerente isso. O código está incoerente. O 1022 prevê o cabimento de embargos de declaração para suprir erro material. Qual é o problema que gera aqui? O recurso não tem como um dos requisitos a tempestividade? O 1023 não prevê o prazo de 5 dias para os embargos de declaração? Olha onde eu vou chegar. Se você supre erro material por embargos de declaração, significa dizer que do 6º dia em diante você não pode mais suprir? Eu acho que não. Eu acho que pelo 494, inciso 1º, o juiz pode suprir. Eu acho que a previsão no rol dos embargos do erro material é desnecessária. Não acrescentou nada, que já tinha solução no nosso sistema desde sempre. Muito pelo contrário, só gerou controvérsia, só gerou confusão. Tá? Então, esquece o erro material, você vai poder corrigir erro material a qualquer tempo. E aí, a novidade que mais interessa, essa também interessa, né? Porque essa gerou confusão. A novidade que mais interessa é a do parágrafo único do artigo 1022. Porque o parágrafo único do artigo 1022 trouxe algumas hipóteses em que a própria lei presumiu a omissão. O juiz não pode falar que não tem omissão. A lei diz que tem. Então a decisão que não segue pronunciamento judicial vinculatório, nem faz o overruling, nem faz o distinguishing, que nós falamos no momento próprio, na aula anterior, não faz a distinção, não faz a superação, ou seja, não trabalha de um modo consentâneo com o pronunciamento judicial vinculatório, é omissa. Porque a lei trouxe a necessidade do pronunciamento vinculatório ser o pronunciamento vinculatório, ele vincula, então ele tem que ser seguido. Quando menos, o juiz tem que apresentar os argumentos para a distinção, para a superação. E aí o parágrafo único do 1022 vai dizer também que é presumivelmente omissa a decisão mal fundamentada. A decisão que não se adequa lá ao parágrafo 1º do artigo 489. Tá? Bom, vou ter que dar uma cortada aqui para a gente ver o que tem de mais importante. Os embargos de declaração, eles não têm efeito suspensivo, seguindo a lógica lá do artigo 926. Mas assim como se passa na apelação, é possível, sempre que não tem efeito suspensivo, você pode buscar isso do relator, não é? Ok. Como é que se busca pelo relator? Parágrafo único do artigo 995, que tanto falamos aqui. Os requisitos da tutela provisória de urgência. Fumus boni iuris, periculo in mora. Lá no 1022, parágrafo 4º, eu disse, olha, aqui é excepcional. Nas hipóteses de apelação que não tem efeito suspensivo, parágrafo 1º do 1022, você pode pedir para o relator. E o relator pode conceder tanto pela tutela provisória de urgência, fumus mais periculum, quanto pela tutela da evidência, uma elevada probabilidade do direito. Então isso aqui é diferente.
tem uma outra diferença, também no julgamento dos embargos. O relator dos embargos, o julgador dos embargos, pode conceder efeito suspensivo aos embargos, que ele não tem, também pela tutela da evidência. Assim como lá o 1022, parágrafo 4º. Ok? Isso está no 1026, parágrafo 1º. Então, 1022, parágrafo 4º, 1026, parágrafo 1º, são as duas hipóteses, as únicas hipóteses em que o relator pode conceder efeito suspensivo ao recurso mediante tutela da evidência. Além da tutela da urgência, fumos mais periculum, também pela tutela da evidência. Apenas o elevado fumus boniuris. Tá? Os senhores sabem que os embargos de declaração têm efeito interruptivo, né? Também está previsto no artigo 1026. O que é o efeito interruptivo? É a interrupção do prazo do outro recurso. Lembra que eu falei o tempo todo com os senhores que de cada decisão cabe apenas um recurso? De cada decisão, nós temos o princípio da unicidade, da singularidade, da unirrecorribilidade. Mas eu sempre fazia a ressalva, salvo embargo de declaração. Então, da sentença, qual é o recurso cabível? Apelação. Também embargos de declaração. É porque tem finalidades distintas. Como eu lhes disse, os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir a decisão, sanar obscuridade, contradição, omissão. Não tem a finalidade de modificar a decisão. Não é a finalidade precípua. Isso pode acontecer excepcionalmente. Mas eles querem apenas esclarecer a decisão. Ao passo que todos os outros recursos têm a finalidade de anular ou de reformar a decisão. Então, a lógica é distinta dos outros recursos todos e dos embargos. Por isso que a gente fala, cabe apenas um recurso da sentença, que é a apelação. Cabe apenas um recurso nessa lógica de anular ou reformar. Mas, além dessa, cabe os embargos também. É contraditório, né? Porque os embargos é recurso. Então, não cabe um recurso. O princípio da singularidade não é singularidade, cabe em dois, pelo menos. Cabe o próprio recurso específico e mais os embargos de declaração. É sempre assim. Pois bem, mas os embargos de declaração têm um prazo de 5 dias. Menor do que o prazo do recurso. Maior, de 15 dias. E eles correm paralelamente. Correm simultaneamente. Quando você é intimado da decisão, está correndo o prazo dos dois recursos. No primeiro dia, é o primeiro dia da apelação e o primeiro dia dos embargos. Segundo dia, é o segundo dia da apelação, segundo dia dos embargos. Mas quando você interpõe os embargos de declaração, gera o tal do efeito interruptivo, que só ele tem. Quando você interpõe os embargos de declaração, o prazo do outro recurso é interrompido. O que significa dizer que ele é interrompido? Ele é zerado. Então, quando você tem o julgamento dos embargos, então, sentença, você interpôs embargos. Depois foi julgado seus embargos. Sentença que complementou a sentença anterior julgando os embargos. Cabe apelação? Cabe. Prazo de 15 dias. Contados de onde? Do prazo da primeira? Do prazo da interposição dos seus embargos? Não. Do prazo do julgamento dos embargos. Então, o julgamento dos embargos gera o retorno do prazo do zero. Você tem novos 15 dias. Ah, mas também cabe novos embargos? Ah, podemos até cogitar que sim. Então, o prazo do outro recurso, apelação, você tem a certeza que ele vai ser contado quando superar o 5º dia dos embargos e não forem interpostos embargos. Aí você sabe que aquele prazo da apelação vai até o final. Sempre que é interposto os embargos, isso interrompe, zera o prazo do outro recurso. Curioso que no sistema dos juizados especiais, os embargos não geravam a interrupção do prazo. Eles geravam a suspensão do prazo. Então lá, recurso nominado 10 dias, embargos 5 dias. Interposto os embargos no 5º dia, você teria a devolução do prazo pelo saldo remanescente. Suspensão, diferente de interrupção. Era assim, não é mais. Porque o Código de 2015 mudou esse artigo da lei do JEC. É o artigo 50 da lei 9.099 de 95. Ele não está mais previsto lá suspensão, mas está previsto a interrupção. Ok? Bom,
Um outro efeito importante dos embargos de declaração é o tal do efeito infringente. Eu dizia para vocês aqui o seguinte: os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer a decisão e não de modificá-la. Os embargos, eles não geram a reforma nem a invalidação, mas apenas a integração ou o esclarecimento. Mas eu sempre fazia a ressalva, bom, pelo menos como regra. Eles não têm a finalidade de gerar a reforma, não imediatamente. Isso pode ser uma consequência indireta. Então, o efeito modificativo, ele é eventual nos embargos. Pode ser exemplo clássico, exemplo mais clássico que tem. Não é um único, claro, mas é onde fica mais claro, e nós temos pouco tempo aqui. Sentença. Sentença de procedência. Você está pelo réu. O autor ganhou na sentença. Mas você, réu, alegou prescrição. E o juiz não se manifestou sobre a prescrição. Aí você embarga. Fala assim, excelência, só para lembrar o seguinte. Eu aleguei prescrição, Vossa Excelência não se manifestou sobre prescrição. Salvo engano, né? Salvo o melhor juízo, salvo o erro. Salvo o erro ou engano, Vossa Excelência se omitiu na análise da prescrição. Aí o juiz pega os embargos e fala assim, porra, tem razão. Não analisei a prescrição. Se eu analisar a prescrição e tiver prescrito, vai mudar a decisão? Vai mudar. Porque a sentença era de procedência. Se ele der ganho de causa, se ele reconhecer a prescrição, vai ser de improcedência. Olha a sutileza aqui. Que é, na verdade, uma outra excepcionalidade dos embargos. Quando a parte interpõe os embargos, a outra parte não é ouvida. Mas não tem contraditório? Não, porque é só um mero esclarecimento. A lei não prevê, é outra exceção dos embargos. Os embargos não geram a intimação da outra parte para contrarrazoar. Porque eles são esse recurso, vamos dizer, de menor importância, para aperfeiçoamento, mero esclarecimento da decisão. Mas nesse caso, quando a alegação da parte em embargos tem a aptidão de gerar modificação, a lei prevê a necessidade do julgador intimar a outra parte para contrarrazoar. É o que está no parágrafo 2º do artigo 1023. Então, veja, uma outra exceção. A outra parte não é intimada nos embargos em geral para contrarrazoar. Porque não tem, ela não vai ser prejudicada. Nesse caso, em que o juiz verifica a possibilidade de modificar a sua decisão anterior, aí, pelo contraditório, ele tem que intimar a outra parte para que ela exerça o contraditório. Ok? E aí, por fim, o Código prevê a multa também para os embargos, tá? Parecido com o agravo interno, que nós vimos ainda há pouco. O Código prevê o exercício abusivo dos embargos de declaração. Você pode naturalmente pensar, gera efeito interruptivo, então interpõe embargos e interrompeu, vou ter o prazo em totum, totalmente devolvido. Aí quando recomeçar a contar, no 5º dia eu vou interpor outros embargos. E o juiz vai julgar e eu vou ter o prazo de volta. E o modo que eu vou interpor 1,5 milhão, 1.500.000 embargos, e nunca vou interpor o recurso principal. O processo nunca vai acabar. Possível. Alguns até faziam isso. Só que o Código atual acabou com essa palhaçada. O Código atual estabeleceu 2 consequências do exercício abusivo. 2. Então é distinto do agravo interno. O agravo interno é uma consequência, a multa, né? Aqui são 2. Então, sendo reconhecido o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração, nós temos a interposição de multa. E muda, porque lá na agravo interno é de 1 a 5%. Aqui nos embargos de declaração é até 2%. Então, primeira consequência, 2% de multa. Para interpor qualquer outro recurso, tem que pagar. Salvo Fazenda Pública e JG, igual vimos lá atrás. E o cara não está satisfeito, não. 2% é pouco. Vou continuar atrapalhando o processo. Vou continuar tendo atitude protelatória. E vou interpor embargo de declaração protelatória. A reiteração dos embargos protelatórios gera uma nova consequência.
A nova consequência é a majoração da multa. A multa inicial até 2%. A reiteração até 10%. A multa pode ser elevada até 10% do valor da causa, pode ser um valor considerado. E mais, aqui está a novidade importantíssima. A reiteração dos embargos protelatórios, além de ensejar o aumento até 10% do valor da causa, gera a proibição da interposição de novos embargos de declaração. Então nós temos um caso excepcional onde a parte perde o direito de recorrer. Deixa eu atender a ligação aqui rapidinho. Também encerramos o que eu queria ver, só porque estão me ligando aqui desesperadamente, eu fico preocupado de ser algo importante.